Olá, meus queridos irmãos, que alegria poder unir nossos corações no nossos sementes do Evangelho. Abençoados sejam em Cristo Jesus. E iniciando a nossa prece, vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, expandindo nosso mais puro amor ao amado Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a nossos anjos guardiões, guias e mentores espirituais, nos unindo nessa malha de amor e luz, agradecemos. Mestre amado, que a vossa luz nos ilumine neste instante, que buscamos estudar e compreender a luz do seu Evangelho de amor. Então, Mestre querido, nos envolva com os seus eflúvios de amor e fique conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Meus queridos irmãos, hoje veremos o Evangelho segundo o Espiritismo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, no capítulo 16, na parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem para o estrangeiro, chama seus servos e põe-lhes os bens nas mãos. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro, 1 a outro, segundo a diferente capacidade de cada um, e partiu. Imediatamente o que recebera 5 talentos foi negociar com eles e ganhou 5 outros. O que tinha recebido 2, ganhou também outros 2. Mas o que só tinha recebido 1, foi cavar a terra e nela escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servos voltou e foi ajustar suas contas. E aquele que tinha recebido 5 talentos apresentou-lhe outros 5, dizendo-lhe: Senhor, puseste 5 talentos em minhas mãos, eis aqui, além daqueles outros 5 que eu ganhei. Seu senhor respondeu-lhe: Ó servo bom e fiel, como foste fiel nas coisas pequenas, eu te estabelecerei sobre muitas outras. Vem alegrar-te com o teu senhor. Aquele que tinha recebido 2 talentos, logo veio apresentar-se a ele e lhe disse: Senhor, puseste 2 talentos em minhas mãos, eis aqui, além destes, outros 2 que eu ganhei. Seu senhor respondeu-lhe: Ó servo bom e fiel, como foste fiel nas coisas pequenas, eu te estabelecerei sobre muitas outras. Vem alegrar-te com o teu senhor. Veio por fim aquele que só tinha recebido 1 talento, e lhe disse: Senhor, sei que és um homem severo, que colhes mesmo onde não semeaste, e que ajuntas onde não espalhaste. Por isso, como te temia, fui esconder teu talento na terra. Ei-lo aqui, eu devolvo o que te pertence. Mas seu senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabes que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei. Devias, pois, pôr meu dinheiro nas mãos de banqueiros, para que em minha volta eu retirasse com juros o que me pertence. Que se lhe atire, pois, o talento que tem, e que seja dado àquele que tem 10 talentos, pois dar-se-á àquele que já tem, e ficará em abundância. Mas aquele que nada tem, tirar-lhe-se-á mesmo o que parece ter. E que se atire esse servo inútil às trevas exteriores, lá haverá choros e ranger de dentes. Está em Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. Que assim seja. Meus amados irmãos, nessa parábola o Senhor é Deus. Os servos somos nós, seus filhos, a humanidade hoje e sempre. Os talentos
são os bens e recursos que Deus, em sua providência divina, nos concede ter na atual existência, para empregarmos em benefício próprio, para o nosso progresso moral, intelectual e espiritual, e também para os nossos semelhantes. Os talentos se aplicam além dos bens físicos e materiais, como dinheiro, trabalho, família, amigos, condições de estudo. Também os talentos espirituais, como a mediunidade, a oratória, a fé em comum, saber ouvir. A distribuição de talentos de forma desigual baseia-se na capacidade de cada criatura, adquirida antes da presente encarnação, em outras jornadas evolutivas. Assim, nessa parábola, Jesus nos ensina sobre a confiança depositada por Deus a seus filhos, concedendo-lhes o gerenciamento de bens de acordo com as possibilidades de cada um. Os servidores que receberam os talentos representam 3 diferentes categorias evolutivas do espírito. Os talentos simbolizam os infinitos recursos divinos disponibilizados pelo Criador Supremo em prol do nosso progresso espiritual. Aqueles que recebem 5 talentos são os responsáveis pelo progresso de um grande número de pessoas, como os grandes missionários que vieram auxiliar a humanidade. Mais talentos significa mais responsabilidades. Aqueles que receberam 2 talentos são aquelas pessoas que recebem a responsabilidade por um grupo de pessoas. E aqueles que têm a responsabilidade com um talento têm um compromisso consigo mesmo, não como um ato egoísta, mas porque, tendo menos experiências ou vivências, Deus lhe concedeu a oportunidade que se cuide, que se aprimore, que evolua intelectualmente, moralmente, conheça e estude o Evangelho e muitas vezes ainda assim enterra seu talento, por procurar somente as coisas do mundo, por preguiça, negligência, medo, por se sentir vítima e não o responsável por si, trabalhando seu interior, seu progresso de reforma que exige esforço. Assim sendo, infiel, não querendo trabalhar a si mesmo, que dirá pelos outros. Por essa razão, não recebemos o mesmo número de talentos, porque Deus conhece a capacidade de cada um em fazer multiplicar. O tempo que Deus dá a seus servos para trabalhar os seus talentos e faz uma longa viagem é a nossa reencarnação, e após somos chamados para dar-lhe contas de como os empregamos e multiplicamos nossos talentos durante nossa existência. Então, meus amigos, meus irmãos, não percamos esse tempo, não percamos essa reencarnação enterrando os nossos talentos. E quando Deus tira daquele que não multiplicou e dá àquele que tinha mais, Deus confia mais talentos àquele que melhor aplicou seus recursos de se aprimorar e evoluir e que não esqueceu de multiplicar junto à humanidade. Aquele de quem foi tirado, haverá choro e ranger de dentes, que é o sofrimento. Serão existências marcadas por provas e expiações, em que a criatura estará submetida ao julgo da lei de causa e efeito. Em outra oportunidade de existência, poderá não ter os talentos da vida anterior. Se mal se utilizou o dinheiro, poderá vir em condição de miséria. Se não valorizou a família que tinha, poderá ser privado de ter a sua, seja desde o nascimento ou na vida adulta não conseguir ter
ou estruturar uma família. Se mal utilizou a sua inteligência, poderá vir em condição de deficiências e tantos outros. Quanto mais nos esforçarmos para multiplicar os nossos talentos e utilizando esses benefícios em favor dos nossos semelhantes, mais talento Deus nos acrescentará. Quanto ensinamento nessa parábola, não é mesmo, meus irmãos? Então, eu vos peço que possamos agora fazer a nossa prece final e juntos vamos fechando os nossos olhos, cheios de alegria e gratidão em nossos corações. Vamos agradecendo a Deus por mais essa luz de aprendizado, esclarecimento, trazendo-nos uma guiança para aplicar a nossa caminhada nessa existência, unidos a tantos corações, também aos nossos próximos, encarnados e desencarnados, numa consciência de irmandade e fraternidade, multiplicar as bênçãos de amor e luz que recebemos do Pai. Que saibamos, Senhor, empreender positivamente todos os talentos que nos deste para o nosso crescimento moral, espiritual e intelectual, e assim evoluir e chegar a Ti dignos e merecedores da Sua confiança, aumentando em nós a capacidade de sermos abençoados por Ti em novas jornadas evolutivas, agregando novos talentos e assim trabalhar na Sua seara de luz e amor. Assim, Mestre querido, seja sempre conosco, pois o Senhor é o nosso maior tesouro, hoje e por todo sempre, e que assim seja.